Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, o professor Vavá Matemática mais uma vez na área para o nosso bate-papo pré-ENEM. E você que está nos acompanhando aí, você sabe que está se aproximando a prova, a angústia começa, automaticamente a ansiedade, para verificar quais são os assuntos que você deve dar mais atenção, quais assuntos que você deve dar menos atenção, quais assuntos que você deve realmente focar, quais assuntos certamente estarão na tua provinha de matemática lá do ENEM. Se você prestou atenção, se você assistiu a nosso outro vídeo, o nosso outro bate-papo, onde eu falei sobre a parte de estatística, onde eu falei sobre os gráficos, falei sobre as tabelas. Foi um bate-papo bem informal, pessoal, como está sendo esse aqui agora. Estou sentado na sala de aula aqui vazia, para nós conversarmos um pouquinho sobre outro assunto que é um dos campeões de audiência todos os anos na tua provinha de matemática do ENEM. Certamente você vai ter em torno lá de 6 até mesmo 7 questõezinhas envolvendo esse assunto lá na prova de matemática. E eu estou me referindo a... Muito bem, estou me referindo às geometrias. E quando eu falo geometrias, é a plana espacial e a analítica. Só que geralmente a geometria analítica às vezes cai uma questãozinha, às vezes até duas, às vezes nenhuma. Então vamos focar mais nas geometrias plana e espacial e a geometria plana como sendo sempre a mamãezinha das geometrias. Você não estuda a geometria espacial e não domina a geometria espacial se você não dominar a geometria plana. Tranquilo? Agora vem cá, quando eu falo em dominar a geometria plana, o cara, por exemplo, aparece um prisma para vocês e o prisma é de base quadrangular regular. O aluno fica pensando, mas professor, o que seria essa base quadrangular regular? Quadrangular regular é que a base do teu prisma é um quadrado. Então o aluno tem que dominar o quadrado lá da geometria plana. Quando fala em prisma quadrangular, não significa que a base seja um quadrado. Mas se for quadrangular regular, aí a base vai ser um quadrado. Quando eu falo em prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Em prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular. Então, pelo menos as principais figuras planas, como você tem quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular, você tem que saber suas principais propriedades, tem que saber como se calcula o perímetro, como se calcula a área de uma dessas figuras, porque você vai usar tanto na geometria plana quanto na geometria espacial. Além dessas figuras, nós temos outros quadriláteros importantes, que é o teu retângulo, mas todo quadrado também é um retângulo, mas é um retângulo, onde você tem dimensões iguais 2 a 2, né? Tem 2 alturas e 2 bases. Você tem o nosso trapézio, é outra figura interessante para você revisar a área de um trapézio, que é a média aritmética das bases, base maior mais base menor sobre 2, multiplicada pela sua altura. E os objetos circulares, o teu círculo, a tua circunferência, que também serão figuras que vão aparecer lá na geometria espacial, quando você for trabalhar questões de cilindros e cones. Porque a base de um cilindro é um círculo. A base de um cone é um círculo. Então, se eu pedir para você, eu quero a área da base do cilindro, eu quero a área da base do recipiente dado, eu quero a área do círculo. E como é que se calcula a área de um círculo? Π vezes o raio elevado no expoente 2. Como é que se calcula o contorno de um círculo? Ou seja, o comprimento, o perímetro do círculo? 2πr. Então tem que saber fazer a distinção entre a fórmula da área do círculo e a fórmula do contorno do círculo, 2πr, beleza? Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte, você vai pegar e fazer uma revisão na geometria plana. Vai pegar as principais figuras planas, quadrado, triângulo equilátero, hexágono regular, retângulo, trapézio, circunferência e o teu círculo, que é a circunferência com o interior preenchido. Setores circulares, ou seja, pedaços de círculo, e calcular as principais propriedades dessas figuras, consequentemente as suas áreas. Depois você vai para a geometria espacial, onde você vai fazer uma revisão nos 5 sólidos, ou seja, prismas, cilindros, pirâmides, cones e esferas. É claro que destes 5, se você for fazer um levantamento estatístico nas provas de anos anteriores, da tua provinha de matemática do ENEM, você vai ver que os principais, os queridinhos, são os prismas e são os cilindros. Até mesmo, né, gente, porque prismas e cilindros têm uma maior aplicabilidade. Você vai no mercado, você encontra muito mais objetos no formato de prisma, objeto no formato de cilindro, do que na esfera. Tu entendeu? Então, por isso tem maior aplicabilidade. Uma caixinha cúbica, por exemplo, é um prisma, beleza? O que vocês devem saber? Áreas e volumes. Então, você vai focar, tá anotando isso, né? Áreas e volumes. Eu tenho que saber a área da base, eu tenho que saber a área lateral, eu tenho que saber a área total, por exemplo, de um prisma quadrangular regular. Gente, eu te dou um sólido, onde eu quero saber o total gasto em metros quadrados de madeira para a construção do sólido. Eu quero a área total. Professor, qual é a forma da área total? Quando eu falo isso, os alunos se apavoram. Não tem. Como assim não tem? Não tem. Ah, mas eu aprendi. Não, a área total é a área total. E o que é a área total? A área total. Mas para calcular a área total, o que tem que fazer? Tem que calcular a área total. Fazendo o quê? Calculando a área total. Deu para entender? Não deu? Entendeu, né?
Área total. Prisma quadrangular regular. A base é um quadrado e eu tenho 4 retângulos que envolvem lateralmente o teu prisma. Se ele tiver tampa, como é que tu calcula a área total? A área de um quadrado 2 vezes e a área de 4 retângulos que envolvem lateralmente. Para que fórmula? Se a área total do teu prisma é a área de figuras planas. Então, além das áreas, eu quero que você calcule volume. Eu quero o volume de um cilindro. Como é que você calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Decorar a fórmula, todo mundo sabe. O problema é que lá na provinha do Enem, sabe como é que funciona? Ele quer contextualizar e ele quer usar competências e habilidades que estão lá na matriz curricular do Enem. Então, ele vai pegar, por exemplo, um sólido, tranquilo? Ele vai colocar um líquido dentro desse sólido, por exemplo, de um cilindro. Quando ele me der as dimensões do raio e da altura do cilindro, por exemplo, em centímetros, quando você calcular o volume será obtido em centímetros cúbicos. Só que nas suas alternativas, ele trabalha com as unidades de medida, muito clássico da provinha do Enem. Ele pede em litros, ele pede em ml. Então, além de você saber a parte das propriedades das figuras planas, tem que saber as unidades de medida. Tem que saber a relação de metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, as unidades de volume, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, e relacionar com as medidas de capacidade, litro, decilitro, centilitro. Tem que lembrar, pessoal, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Nós temos que decímetro cúbico e litro é exatamente a mesma coisa, eles se equivalem, né? Mesma coisa, se equivalem. Nós temos que 20 decímetros cúbicos são 20 litros. Nós temos que o centímetro cúbico equivale ao teu ml. Então, por exemplo, uma caixinha de todinho, olha o todinho aqui. Uma caixinha de todinho. Quando você vai no supermercado, a caixinha de todinho é formato de um paralelepípedo retangular. As dimensões são retângulos, as faces são retangulares. Não tem ali para você, por exemplo, volume em centímetros cúbicos, embora você saiba que as dimensões do todinho são dadas em centímetros. Então, volume é centímetro cúbico. Tem ali no todinho, não sei se você já reparou, eu sou tomador de todinho, 200 ml. Só que ml equivale ao centímetro cúbico. Então, se eu perguntar o volume da caixinha de todinho, que está ali escrito 200 ml, a unidade, a medida de capacidade, é 200 centímetros cúbicos. Porque ml e centímetro cúbico é exatamente a mesma coisa, beleza? Então, essas relações de unidade são importantes para você analisar. Outra coisa, os objetos, os sólidos pontudos, como cones e pirâmides. Tem ponta, cone e pirâmide? Tem que lembrar das secções. Porque se você tiver um cone de cabeça para baixo, já é uma taça. Se eu seccionar exatamente na metade da altura, o que vai acontecer? Se eu seccionar exatamente, tu entendeu? Tem que saber as secções. E quando fala em secções, por exemplo, se eu tenho uma taça cônica, imagina uma tacinha cônica aqui. Se eu tenho uma tacinha cônica e eu quero colocar líquido até metade da altura, eu vou formar um conezinho pequeno lá dentro. E esse conezinho pequeno, eu colocando até a metade da altura do cone, ele vai corresponder a 1/8 do volume de toda a taça. Sempre quando tu tiveres uma pirâmide, um cone, e tu virar de cabeça para baixo, encher até a metade da altura, você vai formar um cone pequeno, uma pirâmide pequena, cujos volumes representarão a 1/8 dos volumes do cone e da pirâmide originais. Então essas malandragenzinhas, essas vavalandragenzinhas te ajudam no momento de uma prova, beleza? E é claro, você não pode esquecer que independentemente do assunto que você for trabalhar, que também é campeão de audiência, as geometrias, você analisar sempre as alternativas. Eu sempre falo para os meus alunos, para resolver as questõezinhas de matemática do Enem, é um olho na questão e outro olho nas alternativas, beleza? Espero que você tenha gostado desse breve e curto bate-papo para Enem. E não te preocupa que tem mais ao longo das semanas aí até a tua provinha do Enem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.